Olá pessoal, eu sou Chico Afiador e eu trabalho com manutenção de máquinas. Máquinas para barbearias, cabeleireiro, tesouras, eu mexo com um pouco de tudo nesse ramo. Então, eu tenho aqui uma fichinha sobre algumas perguntas básicas que eu gostaria de dar um esclarecimento para vocês. Uma delas que me perguntam muito, o que é renda extra? Né? A renda extra é realmente um dinheiro extra. E isso implica num trabalho extra. Por quê? Você não tem como ganhar um dinheiro extra sem fazer nada. Pelo menos eu entendo assim. Com a formação que a gente tem, assim, vamos dizer assim, eu fiz até o ginásio. Não tenho assim uma formação hoje de vestibular, de fazer faculdade, essas coisas. Então, como é que eu ganho meu dinheiro? Trabalhando. É o único jeito. E eu descobri esse sistema de trabalhar com barbearias através de um sobrinho meu que é barbeiro, me deu a dica, tio, precisa fazer isso porque a necessidade nossa é muito grande. Isso foi o que ele falou, não tem quem socorre a gente no ramo de barbearia. Então você vai afiar uma tesoura, não tem quem faça direito. Às vezes aparece alguém, eu sou afiador, aí você dá a tesoura, ele te estraga, que as tesouras de barbeiro são caras, são tesouras mais sofisticadas. Então precisa ter um capricho melhor, um sistema melhor para afiar, que você não pode usar um esmeril, por exemplo. Então eu desenvolvi esse método dessa formação que eu digo para vocês, de manutenção em máquinas. Por quê? Porque a fiação tem um monte de gente que faz, mas fazendo do jeito que eu faço num sistema diferenciado, você vai se sobressair na fiação também, isso eu te garanto. Então vamos falar da manutenção. Eu comecei fazendo uma manutenção aqui, outra ali para as máquinas, e isso se desenvolveu de uma maneira que vocês não fazem ideia. Como o barbeiro tem necessidade dessa ajuda na barbearia dele. É só você entrando lá, quando ele começar a te conhecer e saber o que você faz, você vai ver o que ele tem de serviço para você fazer. Ele arruma muita coisa, mas muita mesmo. Então, eu comecei com esse sistema, deu certo para mim. Hoje, essa renda extra, para mim, hoje é minha renda principal na realidade, porque eu sou aposentado, né? Minha mulher também é aposentada e o dinheiro de nós dois não dá para sobreviver. De aposentadoria não dá. E eu estava procurando realmente essa renda extra, foi quando o meu sobrinho me deu essa dica. Aí eu comecei. Com a ajuda dele, comecei a fazer serviço para ele, para outro aqui e comecei. Hoje eu já sou referência aqui na região. Qualquer barbeiro daqui da região que vai falar em afiação e manutenção de máquina, ele já pensa em mim e indica eu para as outras. Então isso é normal. Para você ver, hoje, por exemplo, eu já saí, trabalhei, já entreguei as máquinas que eu peguei ontem, já peguei mais. Eu fui atender um barbeiro hoje. E para você ver como o nosso negócio cresce e o leque é muito grande. Um senhor que corta cabelo lá com ele, tem uma maquininha em casa que deu problema, parou, a máquina ele não usou mais, ela chegou até a enferrujar. O que ele fez? Quando ele foi nesse barbeiro essa semana, ele levou a maquininha, falou, pô, quem que mexe nas suas máquinas? Que eu vejo que a sua máquina está sempre arrumadinha, está tudo em ordem, ela corta que é uma maravilha, não puxa cabelo, nada. Quem que mexe? É o seu Chico, né? Pô, vou deixar minha máquina que você pede para ele arrumar? Hoje eu passei lá pegar. Só para você ver, eu vou te mostrar a máquina que o rapaz tinha. É uma dessa aqui, olha. É uma maquininha caseira de tudo, fraca. É uma máquina, vamos dizer assim, o barbeiro não quer nem olhar para isso aqui. Mas eu peguei a maquininha do senhor lá, arrumei, limpei, olha, tá limpa, tá tudo enferrujado. Olha como tá polida, cortando. Para ele usar em casa, vai dar para ele usar normal. E assim, o seu leque vai crescendo. Você vai fazendo o serviço direitinho, que nem a hora que eu entregar esse serviço, lógico que ele vai gostar, porque a máquina está cortando, está limpa, está afiadinha, tudo em ordem. Lógico que ele vai agradecer o barbeiro e vai falar para os amigos dele, porque ele deve ter mais amigos que têm máquina em casa, então vai crescendo. Como eu já disse para vocês em outros vídeos, eu moro numa região de chácara aqui na minha cidade de Jundiaí. E aqui tem muita gente que cria cavalo, eles chamam de cocheira aqui, mas em algum lugar tem até aras, tem umas coisas sofisticadas, bem feitas.
Então esse pessoal traz muito material que eles usam nos cavalos lá nas cocheiras. São umas máquinas grandes, tem as pequenas igual essa que eu mostrei, que eles usam para tosar a orelha, o pelinho da orelha do cavalo, faz a barbinha do cavalo, tem os burros que eles tosam muito. Então não para o serviço. Quando um te traz serviço, ele fala para outro, aí ele chega lá, vê que o serviço foi bem feito, ele te indica. Não tem como dar errado esse negócio. E voltando ao barbeiro, por exemplo, o barbeiro, ele sabe cortar cabelo. Então ele cuida ali da maquininha, ele limpa. Alguns não sabem nem que tem que lubrificar a lâmina, para você ter uma noção de como que é. O negócio dele é cortar cabelo. Então ele precisa de alguém como nós, que faça essa manutenção para ele, entrega o negócio na mão pronto, que nem eu faço assim. Eu saio de manhã, que nem hoje, olha, eu já tenho acho que uns 8 barbeiros agendados para amanhã. Eles vão me ligando, vão mandando o WhatsApp. Então amanhã eu já saio com o roteirinho. Quando eu saio com esse roteiro para atender, tem sempre alguns que no meio do caminho me chamam. Aí eu encaixo eles, depende onde é. Às vezes, se eu não consigo atender ele no mesmo dia, eu vou atender ele no outro. Eu não deixo muito para trás. Então eu retiro nas barbearias, trago aqui para minha oficina, que você está vendo um pouquinho de fundo, alguma coisa dela. É uma oficina simples, é um quartinho que eu tenho aqui na minha chácara. Não precisa muita coisa. Você tendo um pool de ferramentas básicas, um equipamento para fiação, não tem erro, você vai conseguir fazer um serviço e se seguir as minhas instruções que eu dou na minha formação, você vai ver que é fácil e você vai entregar um serviço de qualidade. Isso eu te garanto, desde que você faça o que eu te indicar. Você pode até melhorar alguma coisa do seu jeito, até passar para mim depois alguma coisa diferente. Isso é normal, é ótimo. Então a gente vai trabalhando em conjunto. Por quê? Porque se você tiver alguma dúvida comigo, eu vou estar lá no WhatsApp, vou ter as redes sociais para você me chamar, você não vai ficar na mão. Eu vou te orientar no que eu posso, em tudo que der para mim te ajudar, eu vou te ajudar. Eu falo assim, literalmente, eu vou pegar na tua mão. Então, porém, tem uma coisa, mesmo que lá na minha formação, que eu passo para vocês, que eu tenho tudo esmiuçado, aula por aula, tudo, mas bem... Olha, tá bem detalhado mesmo, não tem como dar erro. Mesmo assim, eu não vou falar agora da minha formação. Você vai ter minha ajuda. Mesmo lá, se você comprar essa formação, você lá na frente tiver dúvida, não entendi certas coisas, se precisar, a gente grava um vídeo à parte só sobre isso que você tiver dúvida. Na mão você não fica. E é uma coisa natural, porque veja bem, quando você começar a trabalhar, começar a fazer, aquilo vai correndo naturalmente, você vai pegando prática, é muito fácil, porque o que eu costumo dizer assim, a dificuldade, ela é sempre a mesma no caso da máquina. A dificuldade é aquela, quebra um fio, dá um problema aqui, para de cortar. Então, o que vai melhorando é a nossa qualidade de mexer com o produto. Você vai pegando, vamos falar assim, pegando as manhas. Quando você pega as manhas, vai ficando tudo mais fácil. Você faz aquilo com uma desenvoltura. Hoje mesmo, eu atendi um barbeiro aqui de uma barbearia, ele me ligou desesperado que a máquina dele parou, deu um curto-circuito lá dentro da máquina, estourou na cabeça do cliente. Eu fui lá agora à tarde, eu resolvi lá na oficina, num cantinho de um balcãozinho dele lá, eu já levo umas coisinhas na minha maleta, eu levo lá bastante coisinha básica que eu consigo. Arrumei a máquina para ele, para você ter uma noção, eu demorei o quê? 10 minutos para resolver o problema. E quando eu cheguei lá, a máquina estava até desmontada. Você vê que ele tentou mexer na máquina e ele não achou defeito e não conseguiu arrumar. Ela estava toda aberta, para mim foi até mais fácil, que eu já fui direto, não sei nem abrir a máquina. Resolvi, fechei a máquina funcionando, maravilha. Aí pergunta quanto é. Às vezes ele te paga na hora, às vezes ele fala, puxa, à tarde eu te faço um Pix. Não tem problema. E sai satisfeito ele, saio satisfeito eu, que deixei o equipamento dele em ordem. Então funciona assim. Vai crescendo, um vai falando para o outro, a boca é o que mais funciona. Você pode, por exemplo, ter uma dúvida, mas como é que eu começo? Além de você ter toda a orientação que eu vou te dar, eu já falei em outros vídeos que eu fiz.
Como é que você faria para começar? É muito fácil. Você começa primeiro no barbeiro que corta o teu cabelo. Você já deve ter amizade com ele, você conhece. Pergunta para ele como é que tá, quem que dá manutenção na máquina dele, quem que afia os produtos dele. Ah, eu tenho uma pessoa que afia. Como é que afia? Ele usa esmeril? Você sabe? Aí você vai dando aquela perguntadinha. Outra, no bairro que você mora, por exemplo, na região, você tem esse que você corta, mas não tem só ele, tem vários. Aí você dá uma voltinha num, vai no outro, e você vai se informando, cada um vai te falar uma coisa diferente. Você vai ver que quando você começar, não vai ter erro. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Quando eu comecei, todos os barbeiros começou já com meu sobrinho falando, olha, só vem porcaria aqui na minha barbearia. Não tem um que preste. Às vezes a gente deixa o cara mexer porque não tem outro. Mas que não fica bom, não fica. Aí já me estragaram a tesoura. Do meu sobrinho, estragaram. Olha, essa tesoura aqui para você ver, é uma tesoura muito boa, simples. É uma Moface de 8, tá vendo? Essa aqui foi a primeira tesoura que estragaram do meu sobrinho. Ela é de 8, ela era desse tamanho. Olha o que eu tive que fazer, ó, cortar a ponta dela. Eu tô usando aqui na oficina, ó. Uso aqui para cortar porcaria. Então você vê, foi isso que deixou meu sobrinho nervoso, que ele começou a me pegar no pé para mim me formar nisso e ajudar eles, porque o que tem de nego que estraga não é fácil, tem mesmo. Aí você vai se orientando sobre essa parte. Você vai ver que os caras vão falar que eu tenho quem faz, mas faz direito? Porque, então, voltando para você ver quando eu comecei, eu chegava nos barbeiros e, olha, eu trabalho com a fiação, faço assim, falava quanto que eu cobro, como é que eu faço, olha, eu pego hoje o seu serviço, amanhã tá de volta aqui, te entrego rápido. Eu tenho todo esse diferencial, eu falava para eles. Aí o cara olhava para minha cara, eu percebia que ele olhava de um jeito para mim, como dizer, puta vida, é mais um que vem estragar minhas coisas, é mais um que vem com papo aí que sabe afiar e vem estragar. Aí eu comecei a perceber, eu peguei bastante serviço mesmo de começo, só vamos falar assim, explicando para a pessoa como é que você trabalha, se você for incisivo no que você quer fazer, no que você vai propor para o barbeiro, ele vai até acreditar em você. Às vezes ele vai te dar lá uma ou outra coisa para você fazer para ver se você é bom do jeito que você falou. Então isso aí é legal. Aí o que eu percebi? Alguns barbeiros tinham produto lá na gaveta, vamos falar uma tesoura ou uma maquininha quebrada lá, que ele já ia jogar fora. Ele só não jogou porque ele ficou com dó, porque às vezes ele tem o barbeiro tem isso aí, ele tem uma certa paixão pelo equipamento dele, ele gosta daquilo. Então ele tem dó de se desfazer do produto. Aí ele acaba jogando na gaveta, fica lá. Aí ele pega às vezes um equipamento, vamos falar uma tesoura que está lá 1 ano jogada na gaveta lá. Ele pega, leva essa tesoura para mim que eu quero ver como fica. Aí você pega na mão, você vê que é um produto que já foi judiado. Aí você já dá um toque, isso aqui foi afiado no esmeril, tá? Aí você traz para a oficina. Você faz o melhor que puder, como eu vou te ensinar. Limpa, dá polimento, deixa ela bonitinha, afia ela o melhor possível e leva pro barbeiro no outro dia. É certeza que ele vai olhar e falar, puxa vida, realmente você é diferenciado. Às vezes ele pode até não falar, mas ele vai perceber que você é diferenciado. Passa uns dias, ele vai usar aquela tesoura e vai falar, puxa vida, realmente ficou boa. Ele vai te chamar para arrumar outras. E aí vai indo, devagarzinho você vai crescendo. Vai crescendo. Aí eu percebi que alguns barbeiros, mesmo falando isso, eles não... tá tudo em ordem, não tenho nada aqui para fazer. Eu ia embora. Aí o que eu fiz? Eu fui numa loja que vende tesouras e comprei, na época eu comprei 3 tesouras e uma desfiadeira. Então eu tinha 4. O que eu fiz? Comprei tesourinha barata, ruim mesmo, não é pensar que é tesoura boa não. Comprei tesourinha barata. Aí eu trouxe aqui para minha oficina, dei um grau nela, reafiei todas, deixei do jeito que é para deixar. Aí o que acontece? No outro dia, eu pus no estojinho pretinho que eu tenho com zíper, tenho ele até hoje. Eu pus no estojinho, aí eu saí com aquele joguinho de tesoura. Aí eu entrei num determinado barbeiro, olha, eu trabalho com afiação, tudo. Tá, mas para mim tá tudo em ordem. Aí eu abri e falei, olha, posso te mostrar o meu serviço? Eu tenho aqui umas tesourinhas que eu afiei, pode ver, é tesoura simples, viu? Não é tesoura de marca boa. Para você ver, dá uma olhada na minha afiação aqui, ó.
Aí, olha, você pode ver, ó, eu não uso esmeril, uma fiação diferenciada, é lisa, tá vendo? Olha o laser que eu faço, ó, parece o laser original que veio esse laser. Oh, foi você que fez esse laser? É eu que faço, eu tenho um dispositivo para fazer esse laser, tudo. Aí o cara olhava, falou, ó, quer experimentar a tesoura? Corta um cabelo aí para você ver um pouquinho, né? E aí o cara, nossa, a tesoura tá boa, hein, rapaz? E nem tesoura de marca é, né? Ô, já vi que você trabalha bem. Olha, vamos fazer o seguinte, leva essa outra tesoura para fazer para mim, então. Aí começou. Hoje, quando eu levo uma tesoura, vamos falar da tesoura ou mesmo da máquina que eu levo afiada, que eu entrego para ele, antes eles testavam, eles faziam para ver se estava boa. Hoje não. Hoje eu levo uma máquina, já que eu dei manutenção nela, vai para a bancada, o cara nem experimenta. Por quê? Ele sabe que a hora que ele vai pegar aquele equipamento, vai funcionar, vai cortar. Ele sabe que a tesoura não vai dar chabu. Então, é assim que eu falo para você que você vai conseguir uma renda extra, trabalhando direito, trabalhando com honestidade e tendo força de vontade também, né? Porque é aquilo que eu falo, se você não tiver força de vontade e não pegar firme, aí nada funciona, nem nesse ramo que eu estou propondo para você, nem nenhum outro, nem um jardineiro vai para frente desse jeito, né? Então tem que trabalhar direitinho, que a pessoa eles vão vendo que você tem capricho com a coisa dele, que isso é importante. Ele gosta do equipamento dele, mesmo que não seja de primeira linha, ele gosta, é dele. Então ele vê que você está cuidando direitinho, ele vai confiando, vai falando para os amigos, para outros barbeiros e vai crescendo o teu leque. Isso, meu amigo, gera muito valor no seu serviço. Então, porque tem muita coisa agregada. E quando ele pergunta o preço que você cobra para fazer aquele serviço, ele paga com satisfação, porque ele sabe quando chegou aquele equipamento tudo em ordem para ele, fala, puxa vida, o cara veio aqui, ó, retirou o equipamento, levou, trouxe no outro dia como combinado, não me deixou na mão, né? Então isso agrega valor ao que você faz e com preço justo também, viu? Você não precisa cobrar caro, judiar do cara no preço, não precisa e também não pode trabalhar barato porque você tem um custo na rua. Eu, por exemplo, como eu tenho 70 anos, eu já nem arrisco mais eu andar de moto. Eu tenho carteira de motorista de moto, tudo, mas eu não ando de moto, eu uso o meu carrinho, então o meu custo de combustível é maior. Bom, agora eu tenho aqui uma outra perguntinha aqui, ó. Por que é importante garantir uma renda extra? Bom, eu vou falar para você por quê. Olha, vou até ler aqui, olha. Pode ser por um caso de emergência, por exemplo, médico, por exemplo, você vai falar para mim, mas eu tenho convênio. Mas às vezes já aconteceu comigo, o meu convênio, eu precisar de médico e o convênio demorar para marcar. Então você tem que correr num particular, porque no particular você consegue ser atendido no dia. Dentista, mesma coisa. Eu já fui em dentista que tem horário marcado, porque ele trabalha com convênio, aquelas coisas todas, e eu chegar lá e falar, olha, eu estou com um problema no dente e vou pagar em dinheiro, não vou nem fazer Pix, nada. Na hora me encaixaram. Então tem essas coisas. Então essa renda extra você vai usar para isso. Outra coisa, você pode fazer uma viagem que você já estava pensando há tempo e nunca sobrava dinheiro para você. Com essa renda extra você vai ter condição de fazer isso. Outra coisa, para pagar contas, né? Mesmo quando ocorre um imprevisto, porque é normal isso daí, acontecer alguma coisa. Aí o seu gasto mensal, ele aumenta um pouco, com essa renda extra você vai lá e supre. Para mim, eu vou te falar uma coisa, você não faz ideia o que esse ramo de manutenção e afiação está me ajudando, mas está ajudando muito, principalmente nessa época da pandemia que passou, eu nadei de braçada, vou ser sincero para você. Eu não fiquei parado não, porque os barbeiros, mesmo trabalhando escondido, muitos trabalharam na garagem de casa, dentro, alguns trabalharam com portas fechadas e eles precisaram de mim do mesmo jeito. Eu trabalhei normal praticamente. Eu saía com máscara, tudo bonitinho, álcool gel, mas trabalhei. Então eu não tive dificuldade nessa pandemia, né? A única coisa foi no começo que assustou um monte de gente, mas esse sisteminha da gente trabalhar aqui funciona, porque eu pude trabalhar com essa pandemia, por exemplo, eu trabalhava o dia que eu queria,
o horário que eu queria, como eu já falei para você, o nosso horário a gente que faz, né? E se você tiver num lugarzinho, vamos falar assim, num bairro bom, que você mora, num bairro bem populoso ali, já tem vários barbeiros, tudo. Tiver num lugar que é meio acessível, às vezes você não precisa nem ficar saindo, depois que você ficar conhecido, é claro. Você não precisa nem ficar saindo buscando as coisas, os materiais. O pessoal traz na tua casa, na tua mão. Sabe, quando você virar referência, que é o que acontece comigo aqui. A única coisa que eu saio bastante é porque aonde eu moro na minha chácara é um pouquinho longe de tudo. Então eu tenho que sair atrás. Mas mesmo assim, muita gente traz aqui. Traz às vezes à noite, às vezes eles me ligam domingo, posso ir aí? Se eu estou em casa, eu atendo. Então aquilo que eu falei para você, você vai ganhar um extra trabalhando 3 dias por semana, beleza. Você vai ter uma renda boa, que é aquela que eu falo de 5 mil por mês. 3, 4 dias no máximo você vai trabalhar. Mas você pode dobrar isso se você trabalhar todos os dias da semana. Um exemplo que eu vou te dar. A segunda-feira, por exemplo, a maioria das barbearias fecham. Aí é quando o barbeiro deixa esse dia para fazer as coisas dele. Ele vai a banco, vai fazer um monte de coisa, comprar às vezes equipamento. E muitos desses vêm atrás da gente para dar manutenção no equipamento dele, que está fechada, a barbearia. Ele vem aqui, espera meia hora, depende do serviço, 40 minutos. Tem serviço que é 10 minutinhos, está pronto. Ele sai daqui satisfeito, paga sem reclamar e te agradecendo ainda. Bom, agora aqui eu tenho a pergunta, mais uma, número 3, que foi relacionado aqui, ó. Por que a maioria das pessoas confunde renda extra com dinheiro fácil? Porque hoje em dia, principalmente na internet, pessoas vendem cursos que prometem riqueza em pouco tempo, grandes faturamentos, e isso é tudo ilusão. Então, o que eu prometo para você, que é faturar 5 mil por mês, trabalhando 3 dias por semana, é perfeitamente possível. Porque isso eu faço e vivo disso há 4 anos, né? E olha que eu tenho 70 anos, hein? Eu não sou nenhuma criança, então eu tenho que maneirar um pouco com o meu pique, né? Imagina você que é mais novo que eu. O que você acha que você pode faturar? Se você trabalhar, por exemplo, não vai matar a gente trabalhar todos os dias da semana. Isso é perfeitamente possível. Eu estou falando 3 que você fatura esse valor, porque para quem quer viver mais tranquilo. Mas a hora, vou ser sincero, a hora que você começar a fazer essa manutenção, a fiação, você vai ver que é tão prazeroso isso, que às vezes você não vai conseguir parar. Então eu costumo dizer assim, tem dias que às vezes eu fico mais light e eu fico meio agitado. Minha mulher costuma falar que eu estou com abstinência de afiação, às vezes ela fala, tá com saudade do seu quartinho lá embaixo, porque é uma chácara, meu quartinho fica lá embaixo do quintal, né? Tá com saudades? Então é assim, de tão gostoso que é para fazer serviço, porque você sabe aquela satisfação de você entrar no profissional, ele tá cheio de problema, com máquina quebrada, às vezes ele tá quebrando o galho com uma coisinha lá que ele nem sabe como ele tá usando aquilo, porque a máquina principal dele quebrou, né? E você chega lá e pá, resolve o problema dele. E, olha, a satisfação é para os dois lados, para os dois. Esse menino que eu fui hoje, que a máquina estava quebrada, que eu falei isso para você de curto, estava o irmão dele na barbearia a hora que eu cheguei. E ele tinha ido almoçar. Quando ele chegou, a máquina já estava pronta, já estava na bancada, o irmãozinho dele já tinha testado, estava tudo em ordem. A primeira coisa que ele nem cumprimentou, ele, oi, e minha máquina, como é que tá? Foi a primeira, você vê então a preocupação dele, é o equipamento dele. Eu falei, calma, fica tranquilo que tá tudo em ordem, a maquininha tá funcionando, tá... Viu, mas ficou caro? Não ficou, pode ficar sossegado. Então, ele... Você vê como é que é? O cara chegou do almoço, já chegou feliz, já ficou feliz já. Então, eu saí de lá satisfeito, falei, pronto, já ajudei mais um. Porque tem hora que você, além de você fazer o serviço para o cliente, resolver o problema dele, mesmo ele te pagando, você sai satisfeito porque você acabou ajudando ele, independente dele ter te pago, né? Ele pode até falar, pô, paguei e pronto, mas você sai satisfeito, puxa vida. Recebi o dinheirinho dele, deixei ele satisfeito, sai todo mundo contente, aí você vai deitar, sabe? Dorme sossegado, com a consciência tranquila de um trabalho honesto, bem feito, e isso não tem dinheiro que pague. Bom,
Agora aqui outra perguntinha aqui. O que você precisa saber antes de procurar uma renda extra? Então, ó, se você primeiro você tem que ver se você vai ter tempo para se dedicar a essa atividade extra que você escolheu. Pode ser a minha, pode ser qualquer outra. Então a dica que a gente dá é, você vai ter que ter um tempinho para trabalhar com isso, certo? E quanto tempo extra você tem? É isso que você precisa ver. Se você vai ter 1 hora, meio-dia, ou às vezes o dia inteiro. Se você tiver, que nem eu que sou aposentado, a semana inteira de tempo, melhor ainda. Aí você pode fazer bem flexível, porque às vezes eu tenho que levar minha esposa a fazer compras, às vezes ela tem dentista, a minha mulher, por exemplo, ela faz acupuntura. Então, 1 vez por semana ela tem o horário da acupuntura. É tudo eu que levo. Estou aqui em casa, eu levo ela para cá, levo para lá. Às vezes, só para você ver como é que funciona, às vezes ela está lá na acupuntura dela, ela fica num bairro aqui que tem acho que tem uns 15 barbeiros no bairro que ela vai fazer acupuntura. Eu deixo ela lá, que ela demora às vezes uns 40 minutos até 1 hora. Eu saio atender barbeiro. Na esquina da acupuntura que ela faz, tem 2. Às vezes eu vou lá, nem que for cumprimentar o barbeiro. Quando eu chego, o cara olha para mim, puxa vida, rapaz, eu ia te ligar, ainda bem que você passou aqui. Então você vê como é que funciona? Às vezes, num lazer, você consegue trabalhar, fazer uma rendinha extra. Às vezes já aconteceu de eu sair, por exemplo, só para almoçar com a minha esposa. Peguei um sábado, fomos em determinado lugar. Entrei no restaurante, quem estava lá? O barbeiro me saindo com o marmitex, fica perto ali a barbearia. Saindo com o marmitex. Pô, seu Chico, você tá aí? Pô, tem como você passar na minha barbearia depois que eu tenho um serviço para você? Aí, tranquilo, almocei sossegado, saí no outro quarteirão. Às vezes você não tira nem o carro do estacionamento de onde você tá. Fui lá, sabe o que aconteceu? O serviço que ele deu pagou o almoço meu, da minha esposa, e ainda sobrou. Então você vê o que a renda extra ajuda? É assim que funciona. Você vai falar, pô, mas trabalhou de sábado? Não tem problema, estava lá à toa, assim, tranquilo, eu não ligo para isso. Então é você que vai determinar como você vai trabalhar, o tempo que você tem, tudo. Então, aí você está assim, ó, você está disposto a investir para iniciar esse empreendimento? Então, eu falo assim, por quê? Porque ao buscar uma renda extra, você caminha para o empreendedorismo, certo? Então, o que é esse empreendedorismo? Você vai precisar de equipamento. No nosso caso, você vai precisar de equipamento para isso, ok? Bom, tem mais uma aqui. Como a renda extra pode virar a renda principal? Bom, através da qualidade do teu serviço e da sua dedicação, né? Isso vai te trazer cada vez mais serviço e, quando menos você perceber, isso já está te dando mais ganho que o seu salário, que é o que está acontecendo comigo. Eu sou aposentado, eu vou falar assim, não ganho fortuna na aposentadoria, também não é uma aposentadoria muito pequenininha, não assim, tipo, vamos dizer assim, o salário mínimo. O meu está um pouco acima, mas mesmo assim eu preciso dessa renda extra aqui. E tanto é que eu peguei com tanto afinco a fazer, deu tão certo o meu negócio, que é isso que eu quero passar para você, que hoje eu ganho praticamente 3, 4 vezes mais do que o meu salário de aposentado. E faço isso que nem a gente fala, quem faz o que gosta não trabalha, se diverte. Eu faço isso com satisfação, é legal pra caramba, vocês não fazem ideia. E tem outra coisa, você vai ter a vantagem de trabalhar para si. Você não vai ter patrão, você vai trabalhar como eu trabalho aqui, né? Ontem eu saí para campo, vamos falar, saí entregar um serviço do outro dia, já tinha gente chamando, já fui atendendo, então eu fui fazendo. Me chamaram tanto ontem que para me atender hoje ficou 3 para trás. Só que é assim que eu faço, eu dou uma satisfação. Então eles sabem, o profissional sabe que pode contar comigo. Ele me ligou, seu Chico, estou precisando da tua ajuda, dá para você me atender? O que eu respondi para ele? Foi no meu caso que aconteceu. Olha, eu estou em outra cidade aqui perto, que eles sabem. Hoje eu não tenho como te atender, mas amanhã com certeza eu vou estar aí. Aí o cara já dá aquele joinha legal, ele sabe que ele pode contar com você. Então, você vai ser, vamos dizer assim, o seu patrão, né? E quando você é o patrão, você tem que dar o seu melhor.
Então, funciona e funciona muito bem. Não tem nada que vá contra esse tipo de uma lei da física, vamos dizer assim. Fez direitinho o seu serviço, com qualidade, com respeito ao cliente, respeitando o que é dele, que nem como eu já disse, pode ser lá uma maquininha porcaria, bem ruinzinha, você olha, dá até dó da maquininha dele, mas você tem que fazer com capricho, porque para ele é o ganha-pão dele. É o caso dessa máquina que eu mostrei aqui agora. É uma maquininha horrível, né? Ela custa muito barato essa máquina. Às vezes, o serviço que eu fiz aqui é quase o valor dela. É uma máquina bonita, legalzinha, tudo. Mas é dele. Entendeu? Às vezes ele ganhou isso aqui de presente de um filho, de uma filha. É um xodózinho dele. Então você tem que trabalhar com capricho. Ó. Tá tudo limpinha, lubrificada. Eu tenho certeza que ele vai adorar quando ele vê. Essa aqui estava até enferrujada a lâmina. Quando eu vi, eu achei que nem ia sair toda a ferrugem, mas eu consegui tirar. Eu trabalhei um pouquinho mais nela do que o necessário, te garanto. Mas, então você vê, é assim que funciona. O capricho com o que é dos outros. E ele vai perceber isso aí, viu? Ele vai falar, puxa vida, posso entregar na mão dele, sossegado que não vai ter erro. Faz tudo certinho, tudo bem organizado, para não misturar nada, porque às vezes já aconteceu de eu num dia captar equipamento, e aí eu vou num determinado barbeiro, ele me deu lá a máquina, tesoura, eu ponho tudo num saquinho com nome, eu uso até um saquinho com zíper, é zip que fala, né? Tudo lacradinho com nome para não misturar nada. Aí eu em outra barbearia, por coincidência, no outro, ele me deu 2, 3 tesouras lá, igualzinho da mesma marca, o mesmo tamanho dessa que eu peguei no outro, né? E já aconteceu de eu ir em barbearia, por exemplo, de ter, por exemplo, 4 barbeiros, 4 cadeiras. Às vezes já aconteceu de eles comprarem o equipamento junto para ficar mais barato, compraram, por exemplo, 2 tesouras para cada um e tudo igual. Aí, às vezes, já chegaram a me perguntar, viu, como é que você vai saber de quem é quem? Eu falo, ó, vou pôr tudo dentro de um saquinho, tudo fechadinho com o teu nome, tudo aqui. E lá na minha oficina, eu abro um por um. Eu abro um, faço o serviço, fecho, vou para outra. Eu não abro na bancada tudo para não misturar. Oh, então legal, agora eu senti firmeza, eles falam. E aí vai, é tranquilo. Vai dar certo, eu te garanto. Agora, eu vou falar para você, a renda extra, essa que eu estou propondo para você, pode ser feita em família? Né? Porque é uma coisa de oficina, ferramenta, a gente vai usar, pode ser feito? Claro que pode, tranquilamente. Vou te dar um exemplo aqui. Às vezes, você pode pegar a tua esposa, ou às vezes uma filha, dependendo da idade dela já, o que ela pode fazer? Ela pode anotar os seus clientes, ela pode fazer a ficha do que você fez, ela pode organizar até o roteiro onde você vai entregar. Então, é assim que funciona, tem como você agregar. Às vezes eu pego minha mulher, por exemplo, eu peço para ela vir aqui fazer coisinha básica. Quer ver uma coisa que a família às vezes pode ajudar? É coisa boba. A minha mulher vem aqui, às vezes ela dá um grau aqui na minha oficina, ela vara, ela limpa, ela tira pó, e às vezes eu falo para ela, não adianta tirar muito pó, porque o equipamento de afiação que você mexe faz poeira, não tem como. Mas ela vem entender. Outro dia eu cheguei aqui, ela falou, você já entrou na oficina? Eu falei, ainda não. Falou, a hora que você entrar você vai ver. Aí você vem aqui, você vê aquilo, tá até brilhando. Tem dia que ela lava até o chão. Então é assim, já é um trabalho em família. E eu vou dar um exemplo para você. Eu tenho um genro, casado com a minha filha, que ele trabalha com esse sistema, só que ele afia alicatinho. É outro esquema, ele mora até em outra cidade aqui, longe da gente aqui. Ele sai para entregar o equipamento que ele fez e já capta os novos, é assim que ele faz. Só que ele trabalha diferente, ele faz isso uma vez por semana. Ele chega na sexta-feira, como é com manicure, ou pega das manicures é no sábado. Ele entrega tudo na sexta-feira e pega tudo que ele vai fazer para outra semana. Então ele fica a semana inteira fazendo o servicinho dele, lógico que nessa semana ele para tudo, que nem eu estou te falando, ele não trabalha a semana inteira. Ele vai em médico, às vezes ele vai buscar a filha na escola, ele sai, vai para supermercado. Esse meu genro, ele gosta muito de plantas, então no quintal ele vai cuidar das plantas deles, que é um relax também, além do serviço dele.
Nesse meio tempo, a minha filha organiza tudo para ele. Ela marca os alicatinhos, ela embala, ela deixa tudo marcadinho, faz as relações, porque ele não faz no computador igual eu, é tudo feito na mão, naquele bloquinho que eu já falei em outros vídeos. Um bloquinho em 2 vias para ter um controle, é ela que faz tudo. Põe tudo em ordem, quando ele vai sair na sexta-feira, até o roteiro da entrega dele é ela que faz, ela já sabe até o roteiro que ele vai, ela põe tudo certinho. Então você vê como dá para trabalhar em família? Não tem erro, é só você se esforçar. Aí o que acontece? Vamos falar que você tem a tua esposa lá, que ela tá lá, fez o teu almoço, tranquila, e vai passar a tarde de boa, né? Quando ela vê que está entrando esse dinheiro extra, que ela nem esperava que você ia ganhar esse tanto, você vai ver que ela vai se interessar em vir te ajudar aqui. Na sua oficininha, não sei aonde você vai fazer, que pode ser lá um quartinho que você tem na tua casa, um cantinho. Esse sistema para a gente trabalhar, qualquer canto vai servir, não tem erro. Então, depois disso tudo que eu disse, desse trabalho em família, se você conseguir, tem outra vantagem também. Você está em casa, você está mais próximo da tua esposa. Por exemplo, no meu caso, eu sou aposentado, é só eu e minha mulher. A minha filha mora em outra cidade, como eu já disse, e meu filho mora um pouco longe daqui também. Então nós somos sozinhos aqui. Então eu estou sempre junto com a minha esposa, a gente está aqui, tranquilo. Tem serviço, às vezes tem algum conserto de máquina, alguma manutenção, que eu consigo fazer sem usar ferramentas básicas aqui na oficina. Às vezes eu com um alicate, uma chave de fenda, uma fita isolante, vamos dizer assim, eu consigo resolver o problema. Já aconteceu de eu pôr na minha caixinha, que eu tenho uma caixinha de plástico, que eu capto as coisas. Já aconteceu de eu fazer lá em cima, na sala, na frente da TV, eu com a minha mulher lá conversando, assistindo alguma coisa, eu faço o serviço lá. É normal isso aí. Então, tem muita coisa que dá para fazer e você agregar a família junto, ficar junto. Outra coisa também que acontece muito, tem dias, não quando eu saio com o Pega, porque tem dia que o Pega tá bravo, eu ando o dia inteiro, né? Aí a minha mulher não quer ir junto, porque eu paro muito, eu enrolo um pouco, ela fica dentro do carro, ela não gosta. Mas tem dia que eu tenho assim, por exemplo, tá mais light. Eu tenho pouca entrega e pouca captação, eu tô bem sossegadinho. Ela vai junto comigo, ela anda, a gente vai conversando, já aconteceu, chega na hora do almoço eu paro, vou almoçar com ela, né? Amanhã mesmo é um dia, amanhã eu tô meio light, provavelmente eu vou convidar ela para sair comigo, a gente para comer num restaurante que ela gosta, né? Não precisa ser uma coisa muito cara também, que a gente não tá aqui para esbanjar. E a gente passa o dia junto, é uma maravilha. Quando vê, é 4, 5 horas da tarde, eu tô vindo de volta para casa, tranquilo, passo a noite em casa sossegado. Então é um convívio com a família. A gente tá junto, tá ganhando dinheiro, tá tendo essa renda extra que eu digo e vivendo bem, vamos dizer assim. Não é nada forçado, nada que você, por exemplo, acorda de manhã e fala, puxa vida, hoje eu vou ter que fazer a mesma coisa de ontem. Porque uma coisa eu vou te falar, esse serviço nosso, nenhum dia é igual ao outro, porque todo dia tem uma máquina diferente, tem uma tesoura diferente, tem uma conversa diferente. É interessante. Outra coisa que eu acho que eu gosto hoje, como eu já estou com uma clientela grande, bem formada já, a pessoa está me chamando muito. Eu acho gostoso quando a pessoa me falaram de você, dá para você me atender aqui? Aonde que é a sua barbearia? Manda a localização. Hoje está assim, né? Não tem mais endereço. Manda a localização. Aí eu fico vendo assim, por exemplo, não sei nada, né? Não sei quem que é o cara, que ele é amigo de outro barbeiro que eu já trabalho para ele. Aí eu vou lá, puxa vida, essa barbearia não conheço, nem sabia que tinha barbearia aí. Aí eu vou pensando no caminho, como é que é a barbearia, como é que é o rapaz, porque às vezes quando ele fala comigo, se é pelo WhatsApp, eu tenho até a fotinho dele lá, eu sei mais ou menos. Mas eu não conheço a barbearia dele, não conheço o local. Então pra gente é sempre uma novidade. Você chega lá. E tem outra também que eu vou te falar. Quando você começar a pegar o feeling da coisa, que você começar a fazer o seu servicinho, que você vê que tá legalzinho, bem caprichado mesmo, você vai ver como você vai ser indicado por outras pessoas. Aí aquele barbeiro te indica, outro indica e vai indo.
Então, quando você chega por indicação em outro barbeiro, você já chega até mais bonito, vamos falar assim, né? Você chega lá pro cara, bom, meu amigo, você me chamou aí, o que está acontecendo? O que você precisa de mim? A conversa é até outra, é diferente de você chegar, sabe, eu sou afiador, eu conserto máquina, você quer dar uma olhada no meu serviço? Não precisa nada disso, porque o amigo dele já falou, pode confiar que o cara é bom. Né? Já chegou um monte de gente, você não precisa falar nada, que meu amigo já falou que você é top, cara, tá aqui, tá separado para você levar, faz o que tem que fazer, que ele falou que eu posso confiar em você. Não pergunta nem quanto vai ficar. Então é assim que funciona. É qualidade, respeito pelo que é do outro, é aquilo que eu falei, não importa se é coisa barata, se é um equipamento caro dele, não importa, você tem que tratar tudo do mesmo jeito, tudo bonitinho, tudo arrumadinho. E com qualidade, deixar a coisa melhor possível, porque tem um detalhe que eu falo às vezes pro barbeiro. Eu te devolvo, às vezes você leva o equipamento para ele e fala, nossa, mas ficou bom, hein, rapaz, eu nunca tive uma tesoura, uma máquina cortando do jeito que tá essas suas que você deixa. Realmente, o seu serviço é bom, só que aí eu dou uma reforçadinha nele. Eu falo, olha, o serviço ficou 100%? Ficou, porque você me deu uma máquina que me permitiu ela deixar 100% de volta. Você entendeu? Porque às vezes o cara te entrega uma coisa mastigada, por exemplo, quebrada, deixou cair. Não tem como você deixar aquilo como era nova outra vez. Mas a gente procura deixar o melhor possível. Então o que eu falo para o cliente? Hoje, com a prática que eu tenho, eu pego um determinado equipamento e falo, olha filho, isso aqui tá ruim, hein? Eu não sei se vai ficar 100%. Você quer que mexa assim mesmo? Eu vou fazer o melhor possível dentro do que você está me entregando. O cara, não, pode levar, pode levar. Eu não tenho dinheiro agora para comprar uma máquina nova. Eu não tenho. Então, você arruma o que der para fazer aí. E todo mundo fica satisfeito. Mesmo que às vezes não fica lá 100%, mas a máquina vai estar cortando, a tesoura vai estar cortando. Ele vai conseguir trabalhar 1000 vezes melhor do que estava antes. Porque, às vezes, eu já chego em barbeiro, agora que a gente tem mais a intimidade com eles, a amizade, às vezes eu pego alguma máquina, eu testo na hora antes de trazer, para ele ver como que está o negócio. Fala, você vai ver como eu vou te devolver, você vai ver a diferença. Aí, às vezes, eu testo, por exemplo, uma máquina. Eu faço o teste lá, que eu tenho um sisteminha de testar, eu faço o teste, eu falo, viu, você está conseguindo cortar cabelo com isso aqui? Aí ele pega a costa assim, ele fala, realmente tá, eu tô apanhando, tá demorando, um cabelo que demora 20 minutos, eu tô demorando quase 1 hora, 40 minutos. Eu falei, então é isso. É isso que o cara precisa entender, que o equipamento é assim. Como ele vai ficando ruim gradativamente, eu costumo dizer assim, o barbeiro, o profissional em si, ele se acostuma com o defeito que está acontecendo, que é devagarzinho. Então ele vai se adaptando ao defeito. Ele vai indo. Às vezes a máquina está ficando ruim e às vezes ele nem percebe. Quando ela para de cortar, aí que ele fica apavorado, que ele corre atrás da gente. E isso é normal. É normal, porque a tesoura deixa de cortar aqui, ele dá outra picotada, corta. Daqui a pouco ele está dando 3. E o certo é na primeira já cortar. Então, às vezes eu faço o profissional ver isso. Tá vendo como tá ruim? Você vai ver a hora que eu vou te trazer. Você vai ter metade do tempo para cortar um cabelo. Aí ganha você, ganha o seu cliente, que ele não vai ficar muito tempo sentado na cadeira. O corte vai sair legal, porque a máquina do jeito que tá, ela tá puxando o cabelo do cara, não tá? Ah, tá, tem gente que reclama, às vezes que deu uma beliscada. Então, isso aí não pode acontecer. É aí que eu falo para você que entra a satisfação, tanto do lado de lá como pro lado de cá. A satisfação é múltipla. E ao mesmo tempo, você vai fazendo essa renda extra, que eu tenho certeza que essa renda extra que eu estou te falando, que eu estou te propondo, vai ser sua renda principal, como aconteceu comigo. É tranquilo que vai ser assim. É tranquilo, porque o pessoal de barbearia vai reconhecer um serviço bem feito, sempre. Então, pessoal, por hoje é isso. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe e guarde todos vocês.